Bom, neste momento nós estaremos compondo a mesa da conferência de encerramento desse simpósio. E nós convidamos para presidir os trabalhos dessa mesa o Dr. Éden Napoli, advogado, professor de Direito Constitucional e Administrativo dos cursos de pós-graduação da Faculdade Baiana, do Complexo de Ensino Renato Saraiva e da Escola de Magistrados da Bahia e também membro do Instituto de Direito Constitucional da Bahia. Convidamos a doutora Sabrina Dourado, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, doutoranda em Direito pela UFBA, Átias Soriano de Melo Guimarães Pinheiro e Scaf, membro do Instituto dos Advogados do Estado do Pará, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro fundador da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo e membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas. E agora temos a honra de convidar o nosso ilustre conferencista, o Dr. Fred Didier Júnior. Senhoras e senhores, neste momento passamos a palavra ao Dr. Éden Napoli. Meus queridos amigos, muito boa tarde a todos. Chegamos ao final do nosso primeiro simpósio avançado sobre o novo Código de Processo Civil, cuja coordenação científica coube ao professor Fred Didier Júnior, que terá também aqui, neste final, a incumbência de proferir a conferência de encerramento. Em nome do coordenador-geral deste evento, Francisco Salles, eu gostaria de estender a você, Fred, os agradecimentos pela destreza com a qual você conduziu a organização deste simpósio, desde a seleção cuidadosa dos temas que aqui foram tratados, que aqui foram ministrados, até a escolha dos profissionais que vieram de todos os recantos deste país para que pudessem abrilhantar o nosso evento. Desde o Rio Grande do Sul, como o professor Hermes Zanetti, até o Rio Grande do Norte, como o professor Rodrigo da Cunha. Então, para nós é motivo de muita alegria, para nós baianos, recebermos todos esses profissionais, essas mentes processualistas pulsantes, para debater esta importante lei, este novo Código de Processo Civil, que teve a sua pena sensível durante a sua fase de elaboração no Congresso Nacional. Nós, baianos, sentimos sua falta durante os dias em que esteve no Congresso, mas, para o bem da atividade legiferante brasileira, gostaríamos que mais dias você pudesse estar lá, para que as leis que fossem produzidas no âmbito do Congresso pudessem ser também leis de boa qualidade, como foi a lei que veio dar ensejo ao novo Código de Processo Civil. Eu quero agradecer também a toda a equipe da Múltipla, na figura de Mônica Carvalho e todos os colaboradores que aqui trabalham, porque em todos os eventos empenham seus esforços com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação, para que eles possam acontecer da melhor forma possível. E, de maneira muito especial, antes de passar a palavra para o professor Fred, eu quero agradecer a vocês, que são a causa principal deste evento. Afinal de contas, Jorge Amado dizia que a maior alegria de um autor é ser lido, e adaptando a frase do grande escritor baiano, imortal da Academia Brasileira de Letras, não haveria sentido nenhuma exposição se o expositor ele não pudesse ser ouvido. E a exposição do professor Fred, naturalmente, ela não teria o mesmo brilho se não pudesse contar com os olhos atentos de cada um de vocês para que pudessem prestigiá-lo. Então, neste momento, eu agradeço e peço uma salva de palmas para todos vocês que aqui estão presentes. E, sem maiores delongas, passo a palavra para o expositor. Pessoal, boa tarde novamente. Agradecer ao fato de vocês estarem me esperando para poder encerrar o evento. Sábado de tarde, na Bahia, primavera. Estamos aqui desde de manhã. É muita informação para vocês. E ainda assim vocês ficaram para me ouvir. Então, muito obrigado. Eu queria falar inicialmente para os meus amigos que vieram a meu convite, e que estão muitos deles aqui presentes. Nós somos todos, vocês devem ter percebido, muito amigos, todos basicamente da mesma idade, e nenhum de nós havia sonhado com a possibilidade de viver esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo em que a nossa geração, sobretudo a nossa geração, que
tem entre 35 a 45 anos, é a geração que vai ajudar a dar sentido a um novo CPC, matéria, quer dizer, a principal lei da matéria sobre a qual nós nos debruçamos. Imaginar que há 40 anos, em 73, a geração de processualistas que comandou a interpretação do novo Código, o então novo Código de 73, tinha a mesma idade que a gente tem hoje. As pessoas tinham Barbosa Moreira, Dinamarco, Carlos Alberto, o Calmon de Passos, Egas Muniz de Aragão, Celso Agrícola Barbie, eles tinham a mesma idade que a gente, 40 anos, 38, 42, e ajudaram a gente a construir o Código 73. E agora a gente está com esse desafio. A gente não imagina, nenhum de nós imaginava isso. E esse momento é um momento, meus caros, eu me lembro muito de algo que eu descobri quando tinha 10 anos, que era a pororoca. Pororoca, aquele fenômeno natural, né, que acontece no encontro das águas do Amazonas com o Oceano Atlântico, que eu aprendi vendo o Globo Repórter, na série de Jacques Cousteau, que passou em 85. Me lembro bem. E aprendi que era a pororoca ali, aquele fenômeno, aquela força da natureza. E a gente está vivendo um momento que é uma pororoca, né? Por quê? Porque o encontro de um rio com um oceano, só que um rio vindo com a velocidade absurda, com o volume de água o maior do mundo, que é o volume do rio Amazonas, e contra a resistência do mar, que estava lá parado. E nessa resistência começam aquelas ondas onde até se surfa, porque existe surf da pororoca. E vocês devem ter percebido aqui como isso está acontecendo, né? Várias ideias que são colocadas aqui são ideias que contrariam totalmente o que sempre se disse. E a gente está vivendo isso, a gente está vivendo um momento de quebra-mar. Isso é uma delícia, por um lado, embora seja muito doloroso por outro. Você tem que enfrentar e convencer e ter a reação, às vezes, de pessoas de nossa geração. Nós, pessoas de nossa geração, também reagem assim. Não é um confronto novo-velho, não, de idade, não é isso. É um confronto de ideias novas com ideias velhas. Ideias novas vindo de quem venha, ideias velhas vindo de quem venha. E a gente está no meio disso. Isso é realmente uma sensação. Toda vez eu fico me perguntando isso. Hoje de manhã, Zanetti me fez uma provocação, que eu estou até agora pensando nisso, eu vou até conversar com ele amanhã sobre isso mais a fundo. Ele fez assim, ele está muito preocupado com esse momento, porque está todo mundo tão mergulhado nisso, que a gente não pode perder as nossas relações nesse momento. Porque o nível de estresse, e de comprometimento e de mergulho está tão grande em algumas pessoas, eu inclusive, que eu estou muito sensível. Sensível não no sentido de emotivo, mas no sentido de irritável, digamos assim, de sensível de pele. Está todo mundo assim, porque está todo mundo mergulhado, pensando, refletindo. E nós todos somos da mesma geração, nós todos somos amigos. O Zanetti fez essa provocação. E por causa dela, Zanetti, eu me lembrei da pororoca e queria compartilhar com vocês dessa minha sensação. E queria agradecer mais uma vez o fato de vocês terem podido presenciar um pouco dessa pororoca, desse confronto de ideias. E coube a mim tutela provisória. Veja que é um tema que não foi tratado em nenhum painel, e eu quero fazer uma apresentação do tema. Tutela provisória daria um dia todo, mas eu quero fazer uma apresentação do tema, uma apresentação terminológica do tema, porque esse trecho do Código é um trecho que exige que você se liberte de algumas noções terminológicas muito consagradas para poder compreender corretamente o que o Código estabelece. Então, vamos lá. O que é tutela provisória para o Código? Tutela provisória para o Código é um gênero. Já começa por aí. É uma designação genérica. Designação genérica que se refere às decisões proferidas com base em cognição sumária. Ou seja, decisões proferidas sem que o juiz tenha investigado aquilo que vai ser decidido a fundo. Então, poderíamos chamar a tutela provisória de tutela sumária no sentido de tutela fundada em cognição sumária.
mas o Código preferiu chamar de tutela provisória como contraponto à tutela definitiva. O que seria uma tutela definitiva? Uma tutela apta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada. Então, tutela provisória é uma tutela instável, que pode ser alterada, que tem que ser substituída por outra, que se chama tutela definitiva, uma tutela apta à estabilidade que é a coisa julgada. Não é qualquer estabilidade, é a coisa julgada. Então, tutela provisória é um gênero. Esse gênero, ele deve ser examinado em 3 dimensões, em 3 níveis. São níveis que não se excluem, são níveis que convivem, são 3 dimensões distintas para ver o mesmo problema e ao mesmo tempo. É importante vocês não acharem que cada dimensão dessa é uma dimensão que exclui a outra. Então, a primeira dimensão de exame da tutela provisória é a dimensão daquilo que será concedido provisoriamente. Portanto, do objeto da tutela provisória. O que se pode conceder provisoriamente? Essa é a primeira dimensão, a dimensão do objeto. E aí, a tutela provisória se divide em tutela cautelar e tutela satisfativa. Ou seja, uma tutela para resguardar, para proteger um outro direito, uma tutela de segurança de um outro direito, ou a tutela de satisfação de um direito. Tutela provisória satisfativa no Código recebe o nome de tutela provisória antecipada. Sempre que no Código você ler a expressão tutela antecipada, a expressão tutela antecipada no Código significa tutela provisória satisfativa. Então, nós temos tutela provisória satisfativa, que o Código chama de antecipada. Tutela provisória cautelar. Qual é a diferença entre cautelar e satisfativo? Eu gosto de usar uma metáfora, doméstica, que é a diferença entre geladeira e frigideira. Percebam que a geladeira é um instrumento doméstico que serve para conservar. Você se vale da geladeira para conservar algo que você põe na geladeira que você vai usar depois. Perceba que a geladeira nunca é um fim. Ninguém coloca nada na geladeira para sempre. Veja que seria uma contradição na própria coisa você guardar na geladeira se você nunca vai tirar aquilo da geladeira. Você coloca na geladeira algo para usar depois. Portanto, é algo essencialmente conservativo. Já a frigideira, não. Ninguém coloca nada na frigideira para conservar. A frigideira é sempre um lugar onde você coloca algo que você pretende utilizar rapidamente. Você vai quebrar um ovo, vai fazer o seu ovo frito. Vai colocar um bife, vai fazer uma panqueca, enfim. Você vai se valer da frigideira para imediatamente se satisfazer. Percebam que a geladeira, ela visa uma tutela de segurança. Você busca uma segurança para, no futuro, efetivar aquilo que você pretende efetivar. A frigideira é uma tutela satisfativa. Então, essa diferença é uma diferença interessante. Então, se eu vou ao judiciário e peço uma providência que resguarde o meu direito para que eu possa exercitá-lo depois, essa providência é cautelar. Se eu vou ao judiciário e peço que o juiz me dê provisoriamente a própria realização do meu direito, ainda que provisória, mas uma realização do meu direito, essa providência é satisfativa. Então, o Código resolveu unificar a tutela provisória, satisfativa ou cautelar. Não há mais agora 2 regramentos. Como havia no Código 73, no Código 73 você tinha um regramento da tutela cautelar, um regramento da tutela satisfativa. Havia regras para uma, regras para outra, separadas, bem separadas no Código. O que é que o Código Novo fez? Simplificou isso. Vamos estabelecer um regime único, quer eu queira uma providência cautelar, quer eu queira uma providência satisfativa. De modo que agora, se você quiser uma providência cautelar ou uma providência satisfativa, são os mesmos pressupostos que você vai ter de preencher. Não há
pressupostos distintos para um e outra, como havia no Código 73. Então, essa é a primeira dimensão. Segunda dimensão. Qual é a segunda forma de a gente encarar a tutela provisória? A segunda forma de encarar a tutela provisória diz respeito à causa da tutela provisória. Não é aquilo que se concede provisoriamente, mas sim a causa. O que justifica que o juiz conceda a tutela provisória. Portanto, o fundamento da tutela provisória. E aí a tutela provisória se divide em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência. Tutela provisória de urgência, tutela provisória de evidência. Perceba que essa divisão não é uma divisão pelo conteúdo da tutela provisória, é uma divisão pelo fundamento da tutela provisória, o que autoriza que o juiz conceda. Então, vamos lá. O que é uma tutela provisória de urgência? É a tutela que, para ser concedida, pressupõe a existência de perigo. Perigo. Por isso, tutela de urgência. Para a obtenção da tutela provisória, é preciso que se demonstre a existência de um perigo. A tutela de evidência é a tutela provisória que dispensa o perigo. Quer dizer, o juiz poderá dar a tutela provisoriamente sem que haja necessidade de demonstração de perigo. Tanto que você pode tranquilamente dizer que tutela de evidência significa tutela provisória sem urgência, sem perigo. É uma forma também simples de você dizer. Só que o Código usou o termo tutela de evidência. Aí você vai perguntar, mas por que tutela de evidência? É porque basta a evidência do que você afirma que você obtém a tutela provisória. Você não precisa, além da evidência, ou seja, além da demonstração da probabilidade do seu direito, você não precisa demonstrar mais nada. Mais nada. Eu quero agora fazer algumas considerações sobre isso. Preste muita atenção. Primeira consideração. A tutela de urgência, ela pode ser cautelar ou satisfativa. A de urgência pode ser cautelar ou satisfativa. A de evidência é só satisfativa. Não existe tutela de evidência cautelar. Toda tutela de evidência é satisfativa. Primeira consideração. Segunda consideração, essa um pouco mais, como é que eu posso dizer, sofisticada. Um pouco mais sofisticada. Meu caro, tem como colocar para mim um artigo? Artigo 300. Preste muita atenção que essa é um pouco mais sofisticada. Artigo 300. O artigo 300, ele cuida da tutela de urgência. Tutela de urgência. Vai aparecer aí agora. Tutela de urgência. Vejam que o caput do artigo 300, ele diz, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, fala-se aí em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, exatamente como o Calamandrei dizia. O problema, meus caros, é que, e por isso que é mais sofisticado, porque não é apenas o perigo de dano que justifica a tutela de urgência. O perigo de ilícito também justifica. Não é só perigo de dano, porque dano é uma coisa, dano é um resultado concreto que lesa, né, diminui o seu patrimônio de alguma maneira. O perigo que justifica a tutela provisória é perigo de dano ou de ilícito. Seria um perigo de ocorrência de determinado comportamento ilícito. E por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que ligar o artigo 300, por isso que é um pouco mais sofisticado isso, você tem que ligar o artigo 300 ao 497. Vamos lá, companheiros? 497. Tem que fazer essa ligação. Tem que fazer essa ligação. Você pode dizer, pô, por que vocês fizeram isso no Código? A gente não fez nada disso, só apareceu na versão final do Senado. Então, não posso fazer nada. 497. Vejam o que diz o 497, lá na frente, né? Quase 200 artigos depois. Vai aparecer aí? Reparem que o 497... Percebam o parágrafo único do 497.
para a concessão de tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração de ocorrência de dano. Portanto, a tutela contra o ilícito não precisa de dano. Não precisa de dano. Se, por exemplo, alguém vai praticar um ato poluente, já foi avisado que vai praticar um ato poluente amanhã, eu posso ir a juízo simplesmente alegando, demonstrando que há um perigo de cometimento do ilícito. Eu não preciso ficar demonstrando que aquele comportamento é um comportamento que vai causar o dano tal, o dano X, o dano Y, não preciso. Basta eu provar que aquele comportamento que está para acontecer é um comportamento ilícito. Ilícito. Então, o perigo é perigo de dano ou de ilícito. Combinação do 300 com o 497, parágrafo único. 497, parágrafo único. E terceira consideração. Essa consideração é a seguinte, meus caros, a tutela da evidência, no Código de 2015, ela foi organizada no artigo 311. Reparem bem, 311. Vamos lá, meus caros? 311. O artigo 311 prevê a tutela da evidência, deixando claro que ela não é uma tutela que não pressupõe perigo. Não pressupõe perigo. Vejam que aí tem 4 incisos. Vejam que há 4 incisos. Dos 4 incisos, meus caros, os incisos 1 e 3 já existiam no Código de 73. Não são novidades. Só foram reunidos no mesmo artigo. Já os incisos 2 e 4 são novidades. São hipóteses de tutela da evidência novas. A do inciso 2 é aquela que eu comentei ontem no painel de recursos, que é a tutela de evidência nos casos em que seu pedido estiver em conformidade com o precedente obrigatório, que a gente viu hoje aqui, da manhã. Se eu postulo, percebam bem a importância disso, meus caros. Se eu entro com ação e o meu pedido está baseado em precedente obrigatório, inciso 2, o juiz pode dar tutela provisória sem urgência, porque a probabilidade do meu direito é tão grande que justifica que o juiz dê uma tutela provisória mesmo sem urgência. Isso é uma imensa novidade. E o inciso 4, que é também uma grande novidade, diz o seguinte: cabe tutela provisória quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. O que para mim é, simplificando esse inciso 4? Agora, meus caros, pelo menos na minha visão, em todos os casos de julgamento antecipado do mérito, são aqueles casos em que o juiz julga a causa sem atividade, sem audiência de instrução, ele julga a causa logo no momento após a resposta do réu, porque já há condições de julgar, não há necessidade de produção de prova oral, de prova pericial. Todos os casos de julgamento antecipado, portanto, casos de julgamento com base em prova documental pela procedência do pedido, se o juiz julga antecipadamente, acolhe o pedido do autor, significa que ele julgou com base em prova documental que o autor trouxe e que o réu não pôde opor prova razoável. O que significa dizer, percebam bem o que é isso, meus caros, que agora todo julgamento antecipado de procedência é um julgamento em que o juiz pode, além de julgar, dar tutela provisória. E se o juiz, além de julgar, der tutela provisória, o que é que a gente viu ontem no painel de recursos? Se o juiz julgar e der tutela provisória, a gente viu, quebra o efeito suspensivo da apelação. Quebra o efeito suspensivo da apelação. Em todo julgamento antecipado do mérito pela procedência. E aí, volta aquela pergunta que eu fiz no painel de ontem. Mudou o efeito suspensivo da apelação? É claro que mudou. É claro que mudou. Houve ampliação dos casos de efeito suspensivo da apelação? Evidentemente que sim. Se houve ampliação do rol das hipóteses de tutela da evidência, e esses 2 incisos revelam isso, por tabela, há ampliação das hipóteses de apelação sem efeito suspensivo. E não é pouca coisa. Eu estou falando de todas as sentenças de julgamento antecipado do mérito pela procedência. Não é pouca coisa.
Pois bem, aí chegamos à terceira dimensão. Terceira dimensão. Nessa dimensão, a gente vai visualizar a tutela provisória de acordo com o momento em que ela é pedida. O momento em que ela é requerida. É uma outra forma de ver a tutela provisória, pelo momento em que ela é requerida. E aí a tutela provisória se divide em tutela provisória incidente e tutela provisória antecedente. Incidente e antecedente. Vamos lá. O que é a tutela provisória incidente? Tutela provisória incidente é aquela que é requerida ao mesmo tempo ou depois, do pedido de tutela principal. Tutela provisória incidente é aquela que é requerida conjuntamente ou posteriormente ao pedido de tutela principal. Ou seja, eu formulo o meu pedido mesmo da minha petição inicial, e ao formular o meu pedido, já peço a tutela provisória. Juiz, eis o meu pedido e já me dê ele provisoriamente. Isso é uma tutela incidental. Ou formulo o meu pedido e tempos depois peço a tutela provisória. Isso também é uma tutela incidental, porque eu pedi a tutela provisória ou conjuntamente com o meu pedido, ou depois de ter formulado o meu pedido. A tutela provisória pode ser antecedente. O que é a tutela provisória antecedente? É aquela que é requerida antes da formulação do pedido de tutela principal. Por isso que ela é antecedente. Antes. Ou seja, eu nem formulei ainda o meu pedido de tutela principal. Nem formulei, mas já peço a tutela provisória. Olha que situação esdrúxula. Eu vou ao judiciário dizendo o seguinte: seu juiz, eu quero uma tutela provisória. Só provisória. E ele vai dizer: mas o que é que você quer no final das contas? Não vou lhe dizer agora, vou lhe dizer depois. É possível. O Código prevê a possibilidade de você ir a juízo e pedir uma tutela provisória. Isso. Seja ela cautelar ou satisfativa, as duas. Cautelar ou satisfativa. Para depois vir e pedir a tutela principal. Veja que é interessante isso, e vocês podem ficar pensando, mas Fred, isso aí é a cautelar antecedente. Cautelar preparatória sempre foi assim. Só que na cautelar preparatória, você tinha que estar com a cautelar, efetivava a liminar, você tinha que até 30 dias depois propor uma ação principal, um outro processo principal. Agora não tem nada a ver com isso. Você pede a tutela provisória e no mesmo processo, depois, adita a petição inicial. Um processo só. Você pediu a tutela provisória, tempo passa, você adita, acrescenta ao seu pedido o pedido da tutela principal e o processo continua. Num processo só. Não há dois processos. É muito mais simples. É uma fórmula procedimental mais simples. E agora, a tutela antecedente não é só cautelar. Tem tutela antecedente também satisfativa. E aí entra uma crítica que se tem feito ao Código, né? Porque, olha qual é a crítica. Sempre se diz, o Código sempre, os entusiastas do Código sempre disseram que uma grande qualidade desse Código era o fato de acabar com a distinção entre tutela cautelar e tutela satisfativa. Porque ficar tudo num regramento só, acabava com a distinção. Só que, nesse momento, o Código distingue. Nesse momento, o Código separa a tutela antecedente cautelar da tutela antecedente satisfativa. É o único momento do Código em que passa a ser relevante saber a distinção entre frigideira e geladeira. É o único momento do Código. Diz respeito à tutela antecedente. E aí tem muita gente criticando isso. Ah, por que fez essa distinção? Não era para ter feito essa distinção? Porque o problema, meus caros, frigideira não é geladeira. Não é. Você pode igualar até certo ponto, mas chega um momento que você não pode dizer que geladeira é igual a frigideira, porque são diferentes. E a razão da diferença de tratamento é uma. E por isso que o Código fez essa distinção. É uma. E aí prestem atenção, meus caros. Isso é muito complicado. Preste atenção. Vou simplificar, porque daria
um painel só para tratar disso que eu vou falar agora, mas eu vou dar uma simplificada para vocês entenderem e entrarem no clima. Se eu dou entrada numa tutela provisória antecedente satisfativa, portanto, eu pedi uma tutela satisfativa, provisória, sem nem ter formulado ainda meu pedido de tutela principal, eu só pedi uma tutela provisória satisfativa. Presta atenção. Se eu entro com isso, o juiz me concede, ele concede a decisão, e o réu não agrava, não entra com agravo de instrumento, o processo acaba. O processo acaba. A não interposição do agravo de instrumento contra a decisão que concedeu uma tutela provisória satisfativa antecedente, entenderam isso? A não interposição do agravo de instrumento pelo réu contra uma decisão que concedeu uma tutela provisória satisfativa antecedente implica a extinção do processo. O processo acaba. Só que a liminar prossegue. Os efeitos da decisão prosseguem, embora o processo tenha terminado. O processo se extingue, mas os efeitos da decisão prosseguem. E durante 2 anos, qualquer das partes pode pedir para aquilo ser discutido. Pode rever, modificar aquilo que foi discutido, aquilo que foi decidido. Depois de 2 anos, nada feito. Está estabilizada a tutela antecipada satisfativa, tutela satisfativa antecedente. Estabilizada. Vou dar um exemplo prático, para vocês entenderem. Uma das grandes novidades do Código, né? Pega a Faculdade Baiana de Direito, que é um dos apoiadores do evento. Lá na Faculdade Baiana de Direito, todo início de semestre, chegam diversos pedidos, diversas decisões judiciais, mandando matricular aluno que, não tendo concluído o ensino médio, passou no vestibular. Não concluiu o ensino médio, mas passou no vestibular, quer entrar logo na faculdade, a gente não pode permitir, porque o Ministério da Educação não autoriza, então nós somos obrigados a negar o pedido, porque o Ministério da Educação não autoriza, e aí ele entra na Justiça e pede uma liminar para matricular. Vem a liminares. Isso acontece todo semestre. No novo Código, nós da faculdade poderíamos fazer o seguinte: veio a liminar para matricular, foi o juiz que mandou matricular, não vou nem recorrer. E ao não recorrer, o processo acaba. O aluno fica matriculado, a faculdade não precisa contratar advogado, pagar advogado para se defender, os custos do processo diminuem, e para a faculdade é irrelevante ter um aluno a mais, um aluno a menos, é irrelevante. O que ela não podia era fazer era a matrícula, porque o Ministério da Educação não autoriza. Mas se o juiz mandou, cumpra essa decisão. Cumpra essa decisão. E o processo se extingue. Vejam, meus caros, que esse é um caso real em que será muito útil esse tipo de situação. Porque para o réu é melhor. Por que para o réu é melhor deixar estabilizar? Isso eu quero deixar muito fixado. Porque o segredo, Cabral, para mim, da estabilização, do sucesso da estabilização, é convencer o réu que é bom para ele. Para mim é o segredo. A estabilização só vai funcionar se o réu entender que isso é bom para ele. E por que é bom para o réu? Porque é mais barato para o réu. O réu não vai gastar dinheiro com advogado, e, no meu modo de ver, ele vai pagar custas, honorários advocatícios para o advogado do autor pela metade. O novo Código estabelece o piso de 10% de honorários advocatícios. É o piso, 10%. Na ação munitória, lá na ação munitória, se o réu cumpre a ordem munitória, ele paga só 5% de honorários, porque é um estímulo a ele cumprir. Para mim, o raciocínio é o mesmo. Aqui, o réu que deixa estabilizar paga 5% de honorários ao advogado do autor e não precisa gastar honorários com o seu advogado, ele não atua. O processo se torna mais barato. Pense nos litigantes de massa. Podem economizar um bom dinheiro com isso. Pense em ações para tirar o nome da Serasa.
Tirar o nome da Serasa. O juiz dá a liminar, tira o nome da Serasa. Se o réu não recorrer, aquilo está estabilizado. O nome da Serasa, o nome do rapaz não fica na Serasa, está estabilizado. E pode acontecer, inclusive, uma estabilização parcial, viu, meus caros? Eu posso ter formulado 2 pedidos, o juiz só concedeu um, eu não recorro daquele, aquele está estabilizado, mas o processo continua em relação ao outro. É uma estabilização parcial, que eu penso que vai acontecer muito com o sistema de proteção de crédito. E essa estabilização não é coisa julgada. Não é coisa julgada, tem que esclarecer logo isso. É uma estabilização dos efeitos práticos da decisão. A matrícula permanece, o nome não volta para o cadastro de proteção de crédito, o muro é demolido, fica demolido, não vai ser reconstruído. Os efeitos práticos da decisão se tornam estáveis. Não há estabilidade nenhuma quanto ao direito discutido, porque vejam, meus caros, que o juiz não decidiu nada. Percebam, o juiz não decidiu nada. Não houve decisão. O Instituto é muito prático. Deu uma liminar, não recorreu, acaba esse processo. Significa que o réu aceita que seja só isso. Se é para ser só essa liminar, não tem problema, fica só isso. É um juízo, e aí, pegando o mote de Early, que não gosta disso, mas eu acho interessante isso, é um juízo econômico. É um juízo econômico. Cabral, análise econômica do direito que você quer estudar no ano que vem, a estabilização tem tudo a ver com a análise econômica do direito processual. A estabilização é um instituto que tem que ser examinado. Zanetti fica doido com isso, né? Também. Mas eu não consigo ver como não examinar a estabilização pela perspectiva econômica. Ela só será útil, só será utilizada se o réu compreender que aquilo é bom para ele. Porque senão vai acontecer o que os meus amigos do poder público me disseram logo no início da vigência logo que o código foi publicado. Eles disseram: Fred, agora eu vou agravar de tudo, porque eu não vou deixar estabilizar. Veja que medo. Meus caros, se você não agravar, o processo é extinto, você tem 2 anos para poder pensar o que você quer da vida. 2 anos. 2 anos para você simplesmente, como diz Robertinho, pedir um desarquivamento. Isso é rigorosamente pedir um desarquivamento. Desarquiva esse negócio que agora eu quero discutir. Você tem 2 anos para fazer isso. Depois estabiliza. E estabiliza só as consequências práticas. Não estabiliza direito nenhum. Não estabiliza o direito de tirar o nome da Serasa. Não estabiliza o direito de demolir o muro. Não estabiliza o direito à matrícula. Isso não estabiliza. Porque se estabilizasse isso, a parte poderia depois entrar com ação indenizatória. Por que você não cumpriu aquilo e se valer dessa coisa julgada, da essência do direito, como um fundamento para uma futura ação indenizatória. Não. Se vier depois com a indenizatória, você diz: não, meu querido, é para brigar então pelo seu direito? Vamos brigar pelo seu direito. Eu só quis, por uma questão prática, aceitar aquela consequência. Para mim era mais interessante do que ficar discutindo, pagando advogado, pagar lá, gastar R$5.000 com advogado, para tirar o seu nome da Serasa. Deixe seu nome fora da Serasa mesmo, não tem problema. Se você dever uma outra dívida, eu inscrevo. Para essa eu não escrevo mais. Eu aceito não escrever. Então, isso é um instituto novo e que só se aplica à tutela antecedente satisfativa. Por quê, meus caros? Porque teria sentido uma tutela cautelar estável? Qual o sentido de uma carne eternamente na geladeira? Uma cautelar estabilizada dessa forma não tem sentido. É aquilo que eu sempre digo. Não existe, é inconcebível um arresto eterno. Inconcebível. Eu vou arrestar para sempre. Fica eternamente arrestado o seu bem. Isso não tem nenhum sentido. Eu vou arrestar porque eu quero depois penhorar e executar. Arrestar para sempre não dá. Por isso que não pode haver estabilização de tutela cautelar. E por isso, nesse ponto, o Código, me parece, foi feliz. Porque é uma situação em que é preciso distinguir tutela cautelar e tutela satisfativa, porque aqui são situações distintas. Por isso, eu fico um pouco... Ontem, não sei se vocês perceberam, na hora que eu falei que, para mim, a pior parte do Código é a recorribilidade das interlocutórias, para mim, é a pior parte do Código. Volpe, que estava do meu lado, fez assim: para mim, é tutela provisória. Ele falou:
Eu acho isso um exagero. Exagero você dizer que a pior do parte do código é a tutela provisória. A parte da tutela provisória tem, a meu ver, 2 problemas. Que eu posso dizer. São 2 problemas. Um de ordem terminológica. Terminológico, portanto, não é um problema. É só estético. Estético. Pô, devia ser um outro nome. Devia ser um outro nome. Em vez de tutela antecipada, tutela satisfativa. Para mim, tutela satisfativa é melhor que tutela antecipada. Para mim, o problema é estético. Eu, particularmente, tenho uma... Não parece, eu sei que não parece. Me vendo, não parece. Mas eu sou um esteta. Eu, no código, eu ficava me preocupando com vírgula, com o parágrafo, onde está a ordem dos artigos. Ninguém percebe isso. Ninguém percebe. Agora, eu fico em casa assim, às vezes, admirando. Porra, que maravilha, o artigo 6º vem depois do 5º. Ninguém vai achar isso bonito. Para mim, uma das belezas do código é o artigo 6º vem depois do 5º. Pensem sobre isso. O 6º estava onde hoje é o 8º. Na reta final, eu disse, não está errado isso aqui. Vamos trocar, tem que ser depois do... É uma lindeza você pegar os 5 artigos que cuidam do juizado, você tem um depois do outro. Poxa, isso é organizado. Uma das emendas que eu quis fazer no Senado e obtive êxito era exatamente porque estava uma coisa feia lá, que estava 4 artigos de juizados, aí tinha um artigo do nada, e depois um outro artigo de juizados. Estava horrível isso no código. Uma emenda foi trocar os artigos. Ninguém se preocupa com isso. Eu me preocupo com isso. Nesse ponto, eu sou um esteta, embora eu reconheça que não pareça. Ninguém olhando na rua diz, esse cara é um esteta. Então, há um problema estético, eu concordo. Fiquei chateadíssimo com isso. Muito chateado. Meus amigos sabem disso. Fiquei bastante chateado. Mas perdi, paciência. E o outro problema é um problema de insuficiência normativa. Eu concordo que há. A estabilização está hiporregulada. Eu concordo. Ela está hiporregulada, ou seja, faltam normas para disciplinar melhor a estabilização. Eu concordo. Concordo plenamente com essa crítica. Porque ninguém havia pensado sobre o assunto. Fez uma proposta, e ninguém pensou sobre o assunto, o código foi aprovado, e agora ela está pensando sobre o assunto. Aí tem uma série de observações, inclusive minhas. Eu achei várias lacunas normativas, lacunas regulatórias na estabilização, que eu acho que mereciam ser corrigidas. Mas daí a dizer que... sim, a questão do perigo de dano também é um problema, que o 497 resolve. Mas dizer que é a pior parte do código, eu acho que tem avanços absurdos na tutela provisória. O regramento geral, a própria estabilização, a tutela da evidência é muito prestigiada, o efeito suspensivo da apelação, que é um efeito do regramento da tutela provisória, tudo isso é novidade do Código e me parece muito melhor do que o Código 73. Me parece muito melhor do que o Código 73, com essas ressalvas todas que eu mencionei. Então, com isso, meus caros, percebam que quando a gente vai examinar a tutela provisória, a gente tem que examinar só essas 3 dimensões, e elas convivem. Quer dizer, para você entender uma, tem que compreender a outra. Espero que a palestra tenha sido útil para vocês, espero que a noite de sábado prometa. Muitíssimo obrigado. Declaramos encerrado os trabalhos e a mesa. Obrigado.